Olá, essa é uma videoaula sobre irradiação iônica em alimentos. Disciplina de Físico-Química do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor Dr. Amilcar Maculek Júnior. Eu sou Andresa Castelo Branco, docente do curso. Aproximadamente 1/3 da produção mundial de alimentos se perde antes de chegar à mesa do consumidor. Aumentar a oferta de alimentos implica diretamente em diminuir suas perdas. Tratamentos capazes de estender a vida útil dos alimentos não só propiciam um aumento na sua disponibilidade, mas sim na sua quantidade alimentar, obtendo como resultado final a diminuição das doenças transmissíveis pelos alimentos. Uma das técnicas de conservação muito eficaz em aumentar a vida útil dos alimentos é a irradiação iônica. Garante a segurança do alimento e aumenta o tempo de vida útil. No Brasil, desde 1989, a portaria de número 30, de 2/8/1989, da Divisão de Alimentos do Ministério da Saúde, já havia definido o limite de irradiação aplicada aos alimentos para 10 kg Gray. Lembrando que Gray é uma unidade internacional que representa a quantidade de energia de irradiação absorvida por unidade de massa. Mas o que é irradiação ionizante? Bom, são ondas eletromagnéticas com energia suficiente para retirar elétrons de seus átomos, alterando assim a estrutura da matéria, provocando alteração celular que leva à morte da célula. A RDC 21 de 21/1/2001 da Anvisa fala sobre a dose mínima absorvida em que ela deve ser suficiente para alcançar a finalidade pretendida, e a dose máxima, sendo ela inferior àquela que comprometa as propriedades funcionais ou que possa inibir os atributos sensoriais do alimento. Todo o alimento pode ser tratado por irradiação, desde que observada essas condições. O alimento irradiado deve conter na embalagem a radura, logotipo internacional que identifica o alimento irradiado. E conforme a legislação, esse logotipo deve ser acompanhado da frase alimento tratado por processo de irradiação. O que ocorre ao alimento após sua irradiação? Bom, diferentes efeitos em detrimento da dose utilizada provoca inativação de parasitas, destruição de micro-organismos, ovos de insetos, larvas, diminuição da carga microbiológica e inibição do brotamento e de amadurecimento de vegetais e frutos. Em relação às consequências da irradiação alimentar, temos o aumento da vida útil e a redução e eliminação da carga microbiológica. Consequentemente, temos um aumento no tempo para a maturação desses alimentos, sendo um processo preciso e uniforme, com técnicas de controle e verificação das doses aplicadas. Segundo o Codex Alimentário, os raios gama, raios X e feixes de elétrons penetram de forma e profundidade diferentes no alimento, produzindo o efeito desejado sem induzir a radioatividade nos mesmos ou em suas embalagens. Cada grupo de alimento pode responder diferentemente ao processo. As proteínas apresentam alteração muito menor a quando são submetidas ao aquecimento. Já os carboidratos podem formar ácidos, uma cetona ou um aldeído.
Dependem do tipo e do estágio de maturação da fruta, pode haver aumento na quantidade de suco devido à quebra de compostos da parede celular, como a pectina, no caso dos polissacarídeos. As vitaminas possuem variados graus de sensibilidade. Vitamina C, B, E e A são mais sensíveis ao processo. Beta-carotenos e vitamina K possuem uma média sensibilidade. Já as que representam baixa sensibilidade estão B2, B6, B12, B5, B10, ácido fólico, a colina e a vitamina D. Quanto aos lipídios, produtos com alto teor em lipídios, não usamos irradiação, porque reagem com produção de diversos subprodutos, como triglicéridos, ésteres, cetonas, hidrocarbonetos e diglicerídeos, e alterações entre os radicais livres, alterando o sabor e odor dos alimentos. Já a carne suína, bovina, de frango e peru são mais sensíveis à irradiação do que carnes de animais marinhos. Prions, sendo partículas proteicas infecciosas, não sofrem com a ação da irradiação, por não apresentarem DNA ou RNA em sua molécula. Já os micro-organismos, através da irradiação ionizante, sofrem danos no seu DNA, especificamente em suas fitas. Por isso, são eliminados. A irradiação se mostra mais eficiente em alimentos cárneos quando os mesmos estão embalados a vácuo. Isso porque o oxigênio que circula o alimento e os que estão nele dissolvidos transformam-se em ozônio, sendo altamente oxidante, interagindo com a hemoglobina, alterando a sua cor. Outros métodos são aplicados em conjunto para potencializar os efeitos da irradiação, como o uso de embalagem a vácuo, embalagem com atmosfera modificada e o uso do frio. A falta de conhecimento sobre risco e benefício é motivo da grande rejeição dos consumidores. A irradiação iônica pode ser considerada o melhor método para a segurança microbiológica dos alimentos. É um processo frio, possui controle de doses, evita grandes manipulações, elimina carga microbiológica, aumenta o tempo para maturação e não altera sabor e odor. Além de ser possível induzir a formação de filmes biodegradáveis e comestíveis para revestimento e conservação, sendo estes à base de proteínas. 3 técnicas são utilizadas no processo de irradiação. Na radurização, as doses são mínimas e utilizadas para inibir o brotamento e retardar a maturação. Na radiciação, a dose é intermediária, usada para controle microbiológico na superfície do alimento, eliminando bactérias e fungos. Na radapertização, a dose é maior, permitindo a completa esterilização do alimento, externa e internamente. Para alimentar o mundo, é preciso trazer inovação para a agricultura. Desenvolver técnicas que não só permita o aumento da quantidade de alimento, mas que garanta a sua qualidade quanto à composição nutricional. E a irradiação é o caminho. Por hoje é só. Nosso muito obrigada!